Primeiramente, uma boa noite a todos. Eu saúdo a vida de cada um dos irmãos com a paz de Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu chamei todos aqui hoje para poder compartilhar um momento muito grandioso, né, que aconteceu comigo ontem, né, que a honra e a glória é toda dada ao Pai, não a nós, né. Confesso para os irmãos que os irmãos não liguem se caso eu chore, tá? Porque eu estou chorando desde ontem, tá bom? Porque o mover de Deus na nossa vida, ele é grande quando a gente confiamos e entregamos as nossas vidas, né, no controle dele. Amém? Ontem, quando eu estava aqui à noite, estava resolvendo alguns problemas, algumas pendências lá, e de repente a minha esposa me ligou. Quando ela me ligou, ela falou: amor, a Nicole engoliu um pingente na blusinha dela. Eu falei: como assim, amor? Ela estava brincando com a irmã dela e de repente ela soluçou e acabou engolindo o pingente. Aí nisso eu falei: meu Deus do céu, e agora? Aí acabei desligando o telefone, aí minha filha mandou uma mensagem, né, que quando foi 10 horas da noite, elas estavam deitadas no quarto e assim elas estavam com, né, desobediência para dormir, e assim ela pegou um brochezinho. E ela pegou esse broche e colocou na boca, e de repente ela soluçou e engoliu. E quando ela engoliu, ela acabou indo, ficou desesperada, conversou com a irmã, falou: meu Deus, e agora, irmã, o que eu faço? Não fala pra mãe que a minha esposa está grávida de 6 meses, né, com medo que poderia acontecer alguma coisa com a minha esposa. Então elas foram para o banheiro e ali elas ficaram com medo. A minha filha tentou falar para a minha pequena, né, coloca o dedo na goela, tenta vomitar, e ali ela não conseguia. E ali a minha pequena, ela mandou uma mensagem para mim, a minha mais velha, explicando sobre isso. E minha menor falou assim, né, para ela: nossa, irmã, eu não quero morrer, irmã. Mas se eu morrer, cuida do meu pai, eu queria ver a minha irmã nascer, eu não quero morrer. Não conta pra mãe não, vamos contar pro pai. Aí quando elas foi tentar pegar o celular para falar comigo, aí a minha esposa acordou e foi quando aconteceu, e ela entrou em contato comigo. Quando ela entrou em contato comigo, de certa forma eu fiquei desesperado, já estava ali no almoxerifado, já estava chorando, né, desesperado. Eu falei: meu Deus, minha filha, Senhor. Para quem já assistiu o filme da Cabana, não sei se todos assistiram, mas é um filme que toca muito o coração quando você perde um filho, principalmente pequeno, né, e é só Deus para confortar os nossos corações. Enfim, e ali eu falei, o Marcos estava comigo, né, o Marcos ainda pegou, lhe deu alguma direção, eu creio que foi algo de Deus também. Falou: Thiago, fala com o Felipe Andrade. Eu agradeço também a vida do Felipe, que me emprestou a moto. Vai lá, né, e tenta dar um suporte, depois você retorna. E isso foi necessário porque a minha esposa não poderia entrar na sala do raio-x, porque ela não poderia se expor à radiação. E nisso, irmãos, eu acabei pegando a moto do Felipe e fui correndo, né? E graças a Deus cheguei lá bem na hora, quando ela fez a ficha, entrei com ela no raio-x. E quando ele fez o raio-x, eu vi lá aquela pecinha entalada bem aqui no meio do peito da minha filha. Aí eu falei: meu Deus, e agora, Senhor? O que vai ser, Pai? Mas em nenhum momento eu deixei de clamar, né? Nisso eu já tinha também pedido, falado para o Ezequiel aqui, para tomar a frente na oração. Pedi para que ele pudesse entregar a minha vida, a vida da minha família também, oração. E eu quero dizer algo para vocês: a oração, ela tem um poder enorme na nossa vida, e quando a gente se der conta disso, vocês vão ver que a nossa vida, não só a minha, mas de todos nós, vai mudar em muito. E então, enfim, aí quando eu cheguei lá, fiz todo o procedimento, aí ela passou, e o médico falou assim: pai, nós vamos ter que internar a sua filha, porque não temos suporte. Aqui provavelmente vai ter que fazer uma endoscopia, porque essa peça parou no esôfago da sua filha. Então vai ter que fazer uma endoscopia para poder talvez retirar. Se não, dependendo se entrar no intestino, se tiver alguma ponte aguda, vai ter que fazer uma cirurgia, rasgar sua filha no meio e tentar tirar aquela peça que se encontra no órgão dela. Mas glória a Deus. Aí eu peguei, né, falei: nossa, amor, e agora? Estava com a cabeça quente, estava dando horário de ir embora. Falei: vou voltar, vou entregar a moto do Felipe e vou embora. Aí vim, corri, graças a meu bom Deus, cheguei aqui, entreguei a moto dele, agradeci ele. Aí eu encontrei o Marcos, falei: Marcos, me dá uma carona. E nisso o Marcos me deu uma carona e eu já estava no contato com um rapaz que ia fazer um carreto para mim, né? Por quê? Porque quando eu estava lá no Nova Vida, quando eles falaram em internar, eu vi outras opções. A opção era poder levar em outros hospitais. Porque se eu fosse deixar ela internada, só no dia seguinte ela ia ter que sair para esperar uma remoção, que é a remoção com ambulância, e assim ver se teria alguma vaga no hospital para poder levar ela. Então eu falei: meu Deus, eu não posso esperar, não tenho tempo para isso, né? Aí eles falaram: tem a opção de você mesmo tirar ela daqui e levar. Aí eu falei: amém. Então quando eu vi, peguei carona com o Marcos, levei, encontrei um rapaz, ele me deixou na CLI, e assim o rapaz veio, eu peguei ela, né? Peguei a carona com ele e fomos. Quando nós chegou lá no Nova Vida, peguei ela, e ali, irmãos, não deixei de clamar a Jesus em nenhum momento. Quando eu cheguei ali no Nova Vida e conversei novamente com o médico, quais eram as possibilidades, ali eu comecei a orar e no meu íntimo eu falei: Senhor Jesus, se for da tua vontade, eu creio que é, Pai. Faz o teu mover sobrenatural. Tu fizesses milagre no passado, tu faz milagre hoje e vai continuar fazendo, Pai. Eu não quero, Pai,
que nada de mal aconteça com a minha filha. Eu te peço, Pai, com toda a humildade em meu coração, venha com o teu mover, se for necessário, faça ela vomitar esse objeto que está dentro dela, Senhor. E assim orei e estava entregando sempre em clamor, e assim nós fomos para Osasco. Quando nós fomos para Osasco, na onde indicaram o hospital, quando chegou lá não tinha suporte nenhum, foi passada informação errada, estava na autonomista já às 3 e poucas da manhã, e ali eu já comecei a ficar desesperado, porque eles falaram a mesma coisa, vai ter que deixar internado, e no dia seguinte vai ver se encontra um hospital que faça endoscopia. Falei, meu Deus, e agora, meu pai? Aí eu fui na recepção e a moça falou, por que o senhor não tenta, né, ir no São Luís? E só um detalhe que eu deixei de frisar, no caminho, né, para o hospital, para Osasco, eu esqueci de frisar isso que é o mais importante. A minha filha começou a passar mal no carro. Quando ela passou mal, né, eu falei pro motorista, encosta, pelo amor de Deus. Aí ela encostou, eu desci do carro, a minha filha desceu, minha filha começou a perder o ar, minha filha vomitou. Quando ela vomitou, confesso pros irmãos que eu até coloquei o dedo, né, na goela dela para ajudar, né? E ali eu falei, sai em nome do Senhor Jesus, isso agora. E no momento ali eu vi aquele vômito, né? O certo era eu ter colocado a mão, mas é a coragem para colocar a mão no vômito para ver se a peça saiu, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Tinha uma garrafinha lá, eu espalhei assim, mas eu não vi nada. Eu falei, oh Deus, tenha misericórdia da minha filha, Pai. E continuamos indo. Aí foi quando nós chegamos lá em Osasco, né? No suporte que falaram que ia ter, mas na verdade não tinha nada. Aí foi quando eu falei com a recepcionista e ela falou, por que o senhor não tenta ir no São Luís? E ali, irmãos, eu falei, bom, pra quem tá cagado, um peido, né? Desculpa a expressão, não custa nada tentar, né? E então assim nós fomos, irmão. Foi uma coisa muito difícil pra mim, pra minha esposa. Confesso que eu fui chorando, mas ao mesmo tempo a gente começamos a louvar a Deus, e ali minha esposa, a gente nunca deixou de clamar, de conversar com Jesus no nosso íntimo. E ali nós fomos louvando, a minha pequena também foi louvando, e foi um perrengue muito grande, naquela autonomista lá vazia, sem ninguém. Me senti até como o povo de Israel, né, andando no deserto, mas ao contrário do povo de Israel, eu decidi confiar em Deus, né, coisa que o povo de Israel infelizmente não fez. Então ali nós descemos para o São Luís. Quando chegou no São Luís, o mesmo BO que estava tendo nos demais hospitais para abrir a ficha, porque estava com problema no convênio dela, o meu convênio infelizmente não atende nesses locais, né? Mas o dela, graças a Deus, Sul América atendia. Então ali conseguimos fazer a ficha e fui passar com a médica. Quando eu passei com a médica, aí eu expliquei para ela, ela falou assim, paizinho, entre raio-x e endoscopia, eu acho melhor você fazer um raio-x novamente. Eu falei, mas será que pode expor a minha filha a radiação novamente? Eu falei assim, entre endoscopia e raio-x, eu creio que raio-x é melhor, né? E assim eu fui fazer novamente um raio-x. E quando eu fiz um raio-x, meus irmãos, o milagre de Deus já tinha acontecido, eu nem tinha percebido. Aquele pingente já não estava mais dentro da minha filha. Deus havia tirado aquele pingente. Eu não sei como, mas eu sei que Ele colocou a mão. Ele interveio na minha causa, e eu creio que o nome de Deus foi glorificado. Aqui eu trouxe aqui para vocês, eu fiz questão até de imprimir. Muitas das vezes a gente precisamos ver para crer. E hoje eu quero trazer algo para você aqui de Deus. Pode passar para os pessoal e para os demais, por gentileza. Tá aqui, tem duas câmeras, tá, filho? É da frente e de trás. E ali, irmãos, quando eu vi que não tinha mais nada, eu falei, meu Deus, louvado seja o teu nome. E a médica falou, nossa, paizinho, isso é um milagre. Deixa eu tirar a foto. Aí tirou a foto do antes, do depois. E assim, irmãos, a gente fomos embora. Aí a gente começou, assim, eu fiquei numa felicidade tão grande. Não sabia o que fazer, mas eu só sabia agradecer a Deus. E eu quero trazer uma palavra com relação a esse testemunho para nossas vidas, irmão. O livro de Jó, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim, Deus faz coisas grandes e milagrosas, e os seus milagres não têm fim. Então, irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Se Deus, antes de eu vir aqui, Deus tocou no meu coração de chamar todos vocês, eu creio que não estão todos, mas que eu pudesse compartilhar esse testemunho com vocês, para provar para vocês que Jesus e Deus, Ele existe nas nossas vidas, irmãos. Jesus tem um convite na vida de cada um de nós que estamos aqui. Só que para a gente poder viver os milagres que Ele tem para nós, precisamos aprender a confiar nele, precisamos aprender a buscá-lo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, né, para muitos de nós, porque nós temos as nossas vidas, nós temos o nosso cotidiano, mas assim, irmão, quando você entrega os teus caminhos para Deus, Ele não vai deixar você na mão. Não importa a tua peleja, não importa a tua prova, não importa o que você está passando. Se você aprender a entregar nas mãos de Deus e confiar, e interceder em oração, né, pelas pessoas, interceder em oração por si mesmo, pela família, se você conseguir cada vez mais buscá-lo, mesmo diante da tua fraqueza,
Ele não vai te decepcionar. O livro de Jeremias, capítulo 29, diz assim, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, ou seja, irmãos, Deus sabe, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os seus caminhos são os melhores que os nossos. Então ele tem o melhor para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Eu não sei se vocês estão afastados, eu não sei se alguns têm conhecimento, eu não sei se muitos dos irmãos, né, não têm oportunidade de buscar, mas assim, irmãos, é chegado o momento que a gente precisamos nos apegar a Cristo Jesus, porque possa ser que amanhã a gente não vai ter uma oportunidade novamente, tá? Antes de sair de casa, a minha filha chamou para brincar e foi algo que eu senti no coração. Eu vou brincar com ela porque eu não sei se é a última vez. Nesse mesmo dia ontem, eu não sei se amanhã, se eu vou conseguir chegar aqui e de repente eu vou ficar com remorso de não ter brincado com a minha filha. E aquilo no meu coração bateu e à noite aconteceu isso. Então aquilo que eu pensei que poderia ser para mim, foi na vida da minha filha. Poderia talvez não ver a minha filha novamente. Mas assim, irmão, quando Deus está no controle, as coisas elas tendem a dar certo, irmãos. Eu agradeço a Deus primeiramente, né, pela oportunidade que Ele me deu de contar esse testemunho para vocês, para provar para vocês que Deus existe. E Ele é na vida de cada um dos seus filhos que o buscam e que o amam, em espírito e verdade. Não desistam, tá, de Cristo Jesus, porque Ele não desistiu de nós em nenhum momento na cruz. Tá bom, meus amados? Eu quero deixar esse testemunho aqui com vocês, tá? Para poder edificar a tua fé, edificar a tua luta, a tua batalha que você está passando. Eu sei que tá, porque todos nós estamos sujeitos. Mas entenda uma coisa, não importa o tamanho da sua luta, tá? Desde que você tenha Deus e Cristo Jesus nela, você vencerá todas elas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos agradecer aqui ao Pai, tá? Rapidamente, eu agradeço os irmãos pela oportunidade. Vou estar orando então aqui pelos irmãos, amém? Feche os seus olhos, tenda as suas